Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso Café Teológico. E eu quero hoje fazer a seguinte pergunta: como nós participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo na ceia do Senhor? Nós sabemos que as palavras de Jesus foram motivos de muito debate. Quando ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, este é o meu sangue, e também fazer isto em memória de mim. Nós já vimos em outros vídeos que a igreja, ao longo da história, interpretou de diversas maneiras as palavras de Jesus. Uma das interpretações mais antigas é aquela realista, que interpreta as palavras de Jesus de uma maneira literal. Essa visão é defendida pela Igreja Católica Romana, e a doutrina de que o pão, no ato da consagração, se transforma no corpo de Cristo e o vinho no sangue, é a chamada doutrina da transubstanciação, transformação da substância. E você pode fazer a seguinte pergunta: sim, mas o pão continua com gosto de pão, o vinho continua com gosto de vinho. A Igreja Romana, ela usou a explicação do teólogo Tomás de Aquino, que se baseia na filosofia de Aristóteles e que vai ensinar que há substância, a natureza e essência, e há também os acidentes, que tem a ver com a aparência, com a coloração, com a textura, com o sabor. O milagre ocorre na transformação da substância, e as aparências, elas continuam. Portanto, se o sacerdote quebrar a hóstia em 4 pedaços, cada pedaço será verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. É por isso que um fiel católico pode participar tão somente da hóstia, que para a teologia católica ele está também participando do sangue, pois não há corpo sem sangue. Uma segunda interpretação, que também é realista, mas não acredita na transformação dos elementos, foi defendida por Martinho Lutero. Martinho Lutero ensinava que, juntamente com a substância do pão, juntamente com a substância do vinho, há a presença física substancial do corpo e do sangue de Cristo de modo sacramental. Uma terceira visão vai negar que haja, de fato, uma presença física ou uma transubstanciação, mas que o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Essa visão foi defendida primeiramente por Zwinglio. Zwinglio acreditava que a ceia era uma celebração apenas de comemoração. Era como se fosse uma festa lembrando a morte e ressurreição de Jesus, o que Cristo fez por nós. É um momento que a igreja, ela evoca a memória da obra de Cristo e também participa da comunhão entre os irmãos. Mas para Zwinglio, a ceia não é um meio de graça, não comunica nenhum tipo de bênção, a não ser aquela, normalmente, conforme todo culto tem, da pregação, dos louvores, das orações, enfim. A quarta visão, defendida por João Calvino, que nós queremos aqui explorar um pouquinho mais, vai trabalhar com a ideia de que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. O corpo de Cristo, da mesma maneira que Zwinglio ensinou, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, por isso não pode estar presente na mesa da comunhão, pois as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não podem ser separadas, não podem ser confundidas e nem misturadas. Se afirmarmos que Cristo está presente fisicamente na mesa da comunhão, nós estaremos negando a realidade da substância, da carne, do corpo que Jesus Cristo tem, que ele está circunscrito ao espaço, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, como que Cristo está presente fisicamente aqui e nós não vemos, nós não sentimos? Seria uma interpretação do corpo de Cristo um tanto gnóstica? Enfim, o Michael Horton, ele vai questionar essa questão, seguindo assim, então, a explicação que João Calvino dá. Para João Calvino, os crentes, eles verdadeiramente participam do corpo e do sangue de Cristo por meio dos sinais. Os sinais não são vazios, são como figuras tipológicas. Os sinais apontam para a realidade, mas existe uma união sacramental entre o sinal e a coisa sinalizada, de modo que, pela fé,
ao participar do pão e do vinho, os cristãos são alimentados pela ação do Espírito Santo. Eles são alimentados do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles participam inteiramente de Cristo, usufruindo das bênçãos do corpo de Cristo e também da sua obra redentora. E aí é interessante como que Michael Horton ele vai falar sobre isso. Ele diz assim, não é que no sacramento Cristo está apenas espiritualmente presente, pois isso seria receber um fantasma em vez de uma pessoa real. Nem é que Cristo está meramente presente de modo subjetivo na mente, como uma fotografia nos faz lembrar de alguém querido, visto que Paulo nos ensina que comer e beber do pão e o vinho é uma participação no corpo e no sangue de Cristo. Participar de modo espiritual é uma referência à pessoa do Espírito Santo e não ao modo imaginativo ou intelectual. Há muitos pastores de linha reformada que têm uma influência muito grande zwingliana e na hora de falar que Cristo está espiritualmente, dá a entender que nós temos Cristo espiritualmente presente na ceia. Porém, isso não explica muita coisa, pois Cristo está presente como ser divino em todos os lugares, até mesmo no inferno, não com graça, mas com juízo. O que Michael Horton está explicando é que participar espiritualmente não significa que nós nos alimentamos pela imaginação, mas que há uma comunicação das propriedades do corpo e do sangue de Cristo a nós, pela ação do Espírito Santo. Isso porque nós estamos unidos a Cristo, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, estamos unidos a Ele. E é pela união mística que nós recebemos todas as bênçãos do Salvador. Então a ênfase aqui estaria numa fórmula litúrgica muito antiga, que você vai até encontrar na obra de Hipólito de Roma, que é a tradição apostólica, que é o chamado Sussum Corda, que é um termo latino que significa elevemos os nossos corações. A ceia antiga ela era celebrada com algumas partes, e interessante que já no terceiro século havia uma fórmula em que aquele que preside a mesa convida a congregação a elevar o coração. Ele inicia a fala da seguinte maneira, com algumas variações: o Senhor esteja convosco, a congregação responde, e também com o teu espírito, ele está no meio de nós. Elevemos os nossos corações, diz aquele que preside a mesa, e a igreja responde: o nosso coração está em Deus. Essa expressão, elevemos os nossos corações, é o Sussum Corda. Para Calvino não tem a ver com a presença física de Jesus que desce, mas tem a ver exatamente com a elevação da igreja. Tem a ver com estarmos unidos a Cristo nas alturas. Tem a ver com a questão de relação. É interessante que, para Calvino, toda essa obra de nos alimentarmos do corpo e do sangue de Cristo tem a ver exatamente com a ação pneumática, uma ação do Espírito Santo, o que chamamos de epiclese, o que está também no ritual antigo, que está presente em várias tradições cristãs históricas, que é a invocação do Espírito Santo, abençoando os elementos, assim como também a congregação, para que, unidos, cada cristão misticamente com Cristo, que está sentado à destra do Pai, seja pela ação do Espírito Santo participante, não do Espírito Santo apenas, mas o Espírito Santo como aquele que vai fazer a mediação. Nós nos tornamos participantes da substância do corpo de Cristo, mas o Cristo por inteiro, do Cristo humano, do Cristo divino. Michael Horton diz que o corpo e o sangue de Cristo são comido e bebido à mesa da comunhão. Quando eles são comido e bebido na mesa da comunhão, a cruz torna-se uma realidade viva no meio da congregação. Assim não é a ação da pessoa ou da igreja, mas a ação de Deus por intermédio desses meios criados que transpõem nosso espaço temporal. Aqui nós também podemos lembrar de um outro vídeo que nós abordamos, a questão da expressão fazer isto em memória de mim. Para Zwingli, por exemplo, e para aqueles que seguem a tradição zwingliana, fazer isto em memória de mim significa não somente lembrar, mas nós podemos lembrar da obra de Cristo simplesmente falando
de que Jesus morreu. Como nós estamos aqui falando, conversando sobre isso, nós não precisamos de uma ceia para lembrar. Quando Cristo disse, fazer isto em memória de mim, ele toma como base aquela celebração da Páscoa. E na celebração da Páscoa, a Páscoa foi colocada como um memorial, como zicarão, a ideia de que todas as vezes que alguém celebrava a Páscoa, ele participava como se ele mesmo tivesse participado do primeiro evento. É nesse espírito que Cristo ele ressignifica a Páscoa para a ceia cristã. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, todos nós nos tornamos participantes dos frutos da obra de Cristo no Calvário. É como se o Calvário estivesse diante de nós. É como se a igreja estivesse diante do Calvário. A aliança é renovada e usufruímos através dessa presentificação mística da obra redentora. Ou seja, nós trazemos a memória e participamos daquilo que Cristo realizou. É nesse sentido, então, que a palavra memória precisa ser compreendida. E para finalizar, Michael Horton ele fala algo que eu acho interessante na sua teologia sistemática. Ele vai dizer assim, olha, colocando de maneira um tanto grosseira, a igreja é o que ela come. Interessante, nós somos aquilo que nós comemos. Aí Michael Horton, fala assim, a igreja é o que ela come. Na medida em que participamos da ceia do Senhor, somos identificados pactualmente com o Deus Trino, em cujo nome nós também fomos batizados. Nós nos tornamos cada vez mais o que somos, ou seja, o corpo pactual de Cristo. A partir de sua cabeça que dá vida, a igreja recebe a sua existência e força aqui e agora. Logo, junto com a palavra, o batismo e a ceia são os meios pelos quais o Espírito cria, forma, sustenta e expande o corpo eclesiástico. Então, meu irmão, minha irmã, quando você participar da ceia do Senhor, se você é de uma tradição reformada, que você considere todos esses elementos que foram aqui falados. Se você não é de uma tradição reformada, deixa aí seu comentário, como que é a ceia na sua igreja, se ela é memorialista, se ela crê na trans, se ela crê numa presença física real, ou se ela é apenas um memorial, ou crer também numa participação espiritual. Deixa aí também o seu like, curta, compartilha, nos ajude a divulgar o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.